Pois é, meus caros, eu sempre falo aqui nos vídeos sobre mercado atípico, preços de carros que subiram bastante, né? E quem aproveitou aí para vender o carro mais caro do que comprou, pode acabar tendo que pagar imposto de renda sobre esse ganho de capital. É isso mesmo, é algo que não estamos acostumados a fazer, né? Porque sempre quando a gente comprava um carro por um preço e futuramente vendia por um preço menor, então a gente nem se preocupava. Mas agora, nesse cenário aí, temos que ter uma atenção até mesmo para não pagarmos possíveis multas e ficarmos em débito aí com o leão. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar passo a passo como você deve fazer para regularizar essa situação. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o que seria, esse ganho de capital? Nada mais é do que quando você obtém o lucro sobre a venda de um bem, seja móvel ou imóvel. No caso aqui de bens imóveis, seria uma casa, um lote, um apartamento, ou em caso de bens móveis seriam ações, obras de arte, até joias. E, pasmem, os carros também fazem parte dessa regra. A gente não prestava atenção porque a gente sempre vendia com prejuízo, vendia mais barato do que comprava. Agora, dependendo do valor que você vendeu o seu veículo, ele está sujeito a recolhimento de imposto. Então, para ter certeza, temos que ter atenção a alguns detalhes. Primeiro, é o valor da venda desse veículo, por quanto você vendeu. Se for um veículo que você vendeu abaixo de R$35 mil, ele está isento de pagar imposto. Mas fique ligado, porque isento de pagar imposto não quer dizer que você não precise declarar. É diferente. Vamos chegar nesse ponto. Mas aqui nesse caso, se você vendeu abaixo de R$35 mil, você não vai pagar imposto. Por exemplo, você comprou aqui um Volkswagen Gol. Lá em 2018, você pagou nele na época R$28 mil. E vendeu agora em 2022, ano passado, aí, por R$32 mil. Ou seja, o valor da venda ficou abaixo daquela linha de corte ali dos 35 mil. Então, você não vai pagar imposto sobre esse lucro, apesar de você ter tido um lucro, de 28 mil para 32, você teve 4 mil de lucro. Você não vai precisar pagar imposto, mas vai precisar fazer a declaração para mostrar para a Receita que você obteve um lucro abaixo daquela faixa de isenção dos 35 mil. Porém, se você comprou esse mesmo carro lá por 28 mil na época e vendeu ele agora em 2022, aí, por exemplo, por 26 mil, ou seja, você vendeu com prejuízo por alguma razão, você perdeu R$2 mil, você não precisa fazer a declaração desde que você não se enquadre em nenhuma das outras classes de obrigatoriedade para entregar essa declaração, que eu vou falar mais à frente nesse vídeo. Mas também aqui nesse caso, se você vendeu com prejuízo, não vai ter que pagar imposto sobre o prejuízo, não é verdade? Mas na terceira situação aqui, por exemplo, se você comprou aquele mesmo carro lá em 2018 pelos mesmos R$28 mil e vendeu ele agora por 36 mil, ou qualquer valor acima da faixa de isenção de 35 mil, além de ter que fazer a declaração, obviamente, você vai pagar um imposto sobre aquele lucro que você teve. E para fazer essa declaração, calcular esse imposto, você vai utilizar o programa GCAP, que ele está disponível lá no próprio site da Receita Federal. Ele é um programa complementar ao programa de declaração anual de imposto de renda, que você vai preencher lá com os dados do veículo, seus dados pessoais, valor de compra, data da compra, valor e data da venda também, para que o programa calcule para você quanto será de imposto. E um detalhe importante, lá no site da Receita tem vários programas do GCAP, que é o Programa de Ganhos de Capital, para vários anos de exercício. Então lá tem 2020, 2021, 2022 e até 2023. Se você vendeu um carro em 2022, no ano passado, você vai ter que baixar a versão do programa de 2022, que é referente ao ano que você realizou aquela venda, é algo para ficar ligado. E de quanto seria esse imposto, É uma das grandes dúvidas desse vídeo. Aqui a lei fala que será recolhido um percentual de 15% de imposto sobre o lucro obtido. Então, voltando lá naquele exemplo do Gol, imaginando que você comprou ele por 28 mil e vendeu por 36, então o lucro foi de 8 mil reais.
então o programa vai calcular 15% desses R$8.000 para você pagar de imposto. No caso, ficaria em R$1.200 para pagar. Após isso, é só gerar a DARF, né, que é o documento de arrecadação de receitas federais que o próprio GCAP vai gerar para você e pagar esse imposto. Também lá dentro do programa do GCAP será gerado um arquivo, né, com todas as informações que você preencheu ali, né, de ganhos de capital, de lucros, para você depois exportar para o programa principal, né, o programa de declaração de imposto de renda, que você, se for obrigado a declarar esse ano de 2023, também vai baixar, né? Aí sim, esse programa do imposto de renda, você vai baixar a versão 2023, para que todas as informações constem na sua declaração quando você for enviar para a Receita Federal. E um detalhe importantíssimo aqui também é que todos esses ganhos de capital, esses lucros obtidos, você deve fazer esse preenchimento lá do GCAP no máximo um mês depois da venda ter sido realizada, né? Então, no máximo ali no mês subsequente você tem que fazer aquela declaração, gerar a guia, o imposto, né, a DARF, ir lá e pagar. Se você deixar passar, por exemplo, você vendeu um carro no mês de julho de 2022, você vai ter até final de agosto para fazer todo esse processo de preencher a declaração, calcular o imposto, gerar a DARF, pagar a DARF, que ela também vai vir ali com a data de vencimento no último dia do mês subsequente. Se você deixar passar esse prazo, vai haver incidência de multas e juros, que ninguém está querendo pagar juros e multa, não é verdade? Então tem que ficar ligado com esse detalhe. E não é nada barata essa multa aí, olha só. É uma multa diária de 0,33% até o limite de 20% do valor que você deve, acrescido de juros proporcional à própria taxa Selic desde o mês que você deveria ter pago até o mês anterior ao que você vai fazer o pagamento ali depois com juros. E mais 1% ainda no mês do pagamento. Então, definitivamente, deixar essa declaração para depois não é uma boa ideia. Mas se você está descobrindo isso agora e vendeu um carro lá no ano passado, você provavelmente já passou desse prazo, né? Então, como que fica para você recalcular esses juros, pagar o que tem que pagar e não ficar em dívida aí com a Receita? Você vai ter que baixar ainda um outro programa complementar que chama Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais, né? Ou SICALC. Lá você vai entrar também com todos os dados corretos lá, como pede, vai pedir lá a data que você obteve o lucro, o valor desse lucro, para que ele calcule o imposto já acrescido de multas e juros que eventualmente você tem que pagar. Aí vai gerar uma nova DARF já recalculada para você pagar, e essa DARF sim você vai anexar lá no programa principal de declaração de imposto de renda 2023. E só para constar, né, a declaração de imposto de renda de 2023 ela pode ser feita tanto pelo computador, você baixa o programa, né, como eu falei, lá do próprio site da Receita Federal. Você também pode fazer pelo próprio celular, pelo smartphone, baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda, lá na sua loja de aplicativos, né, disponível para qualquer sistema operacional. Ou ainda você pode fazer a declaração de forma online, né, acessando o portal ECAC. Então, tem várias formas de você fazer a declaração, né, se você se enquadrar para isso. E uma vez feita a declaração de imposto de renda de forma correta, tudo certinho, um comprovante será gerado e você vai guardar esse comprovante salvo ali no computador ou em outro dispositivo aí que você tenha, para qualquer futura eventualidade, qualquer verificação posterior, você ter tudo certinho aí guardado também. Mas você deve estar se perguntando, né? Eu preciso realmente fazer essa declaração? Lembrando que, como eu já mencionei, declarar é diferente de pagar. Ou seja, você pode se enquadrar em alguns requisitos para ser obrigado a declarar, mas dependendo dos valores de lucros que você teve ou de algumas outras regras, pode ser que você não tenha imposto a pagar. Você só tenha que prestar contas de como foram suas movimentações financeiras ao longo do ano de 2022, né, que é o nosso caso aqui. E de acordo aqui com as informações mais atualizadas que eu tenho aqui até o momento, né, data da gravação desse vídeo, que é 25 de fevereiro de 2023, você está obrigado a declarar imposto de renda, se enquadrar em pelo menos uma das situações a seguir. Se você tiver recebido rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 em 2022, ou seja, isso ao longo do ano inteiro. Não importa se você recebeu tudo isso durante um mês ou durante 2 ou 3 meses, não é para fazer uma média. Isso aqui é o montante total no ano. Se recebeu acima disso em rendimentos tributáveis, você está obrigado a declarar. E o que seriam esses rendimentos tributáveis? Por exemplo, salários, pensões, aposentadorias e aluguéis. Também, se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja a soma de todos esses rendimentos seja acima de R$ 40 mil durante todo o ano passado, você também seria obrigado a declarar. Quais seriam esses rendimentos? Seria um fundo de garantia, um FGTS que você tenha recebido, seguro-desemprego, doações, herança e PLR. Também, se você obteve em qualquer mês de 2022 ganho de capital, olha só, esse é o ponto-chave desse vídeo, Ganho de capital na alienação ou venda de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto, Bens e direitos aí são casas, lotes, apartamentos, obras de arte e os veículos também entram nessa conta. E tem mais algumas outras regrinhas aí que você tem que ficar atento para ter certeza que você precisa ou não fazer a sua declaração. E qual que é a data, para você fazer essa declaração de imposto de renda? Vai começar agora em 15 de março de 2023 e vai se estender até 31 de maio de 2023. Então, esse é o prazo para você fazer toda a sua declaração e enviá-la para a Receita Federal. Repetindo aqui, eu estou gravando esse vídeo em 25 de fevereiro de 2023. Pode ser que aconteça alguma alteração aí nessa data, o que não seria nada incomum de acontecer. Então, tem que ficar ligado aí nas notícias aí diárias. Então, se você tiver dúvidas sobre como fazer a sua declaração de forma correta, como preencher ele para não errar, não queremos ter problemas com isso também, é interessante você procurar nessa hora aí um profissional qualificado, um contador, um escritório de contabilidade para te auxiliar e talvez até você pagar ele para fazer esse serviço para você, que os escritórios fazem também. Ou se você também quiser aprender como fazer a sua própria declaração de forma mais correta, também aprendendo com um profissional especializado na área, eu vou deixar aqui o link na descrição para um curso completo de como você pode fazer a sua própria declaração de imposto de renda. Lá você vai aprender tudo, desde rendimentos tributáveis, rendimentos de pensões, aluguéis, arrendamento, carnê-leão, rendimentos isentos não tributáveis, alienação de bens, que é o assunto aqui do nosso vídeo, bem importante você saber, alienação de imóveis, além de deduções também que possam eventualmente ter para você fazer, que podem abater também no imposto que você tem a pagar. Então, é bem importante, se você quer aprender sobre isso, estudar da forma correta para também não cometer nenhum erro. Então, estou deixando aqui o link na descrição para você conferir lá depois. E no mais é isso. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.